Como criar um workflow para gerenciar os seus projetos de software? Não sei se você sabe, mas um workflow é justamente um sequenciamento de atividades que você precisa executar para que o seu projeto de software seja bem sucedido, né? Então, o que que você precisa fazer primeiro quando você recebe, por exemplo, a demanda? Ah, eu preciso dessa transformação tecnológica. E aí, o que que você faz? Você já chama os desenvolvedores para explicar? Você já chama as pessoas de negócio? Você começa já a gerar algum relatório de status? O que que você precisa fazer? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você está assistindo a gravação aqui, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal do YouTube. Essa gravação vai ficar disponível por tempo limitado, apenas por uma semana. Depois ela vai para a base de alunos do GHS, né? Então é o meu programa de treinamento que forma gestores de projetos de software altamente organizados, produtivos e realizados. Se você quiser entrar nesse programa, é só entrar no link aqui embaixo, que eu vou deixar. Mas você pode ter várias formas de ser ajudado por mim, né? Então nós temos desde treinamento de entrada, temos aí uma imersão que vamos fazer em breve aí nos dias 18 e 19 de outubro, né? O Antônio aqui que está inclusive comigo ao vivo nessa live já está inscrito, né? Então eu falei para ele, tava falando para ele, ó, a gente vai sair de lá com o seu projeto pronto já, com tudo montado, né? Se você tiver algum desafio profissional que você esteja enfrentando no momento, ou que você queira simular, porque você já enfrentou no passado, o que que eu faria? Né? Como que eu planejo isso com IA? Como que eu gerencio isso? Como que eu estruturo isso? Por exemplo, o workflow, que é o que a gente vai ver hoje, a gente vai ver com muito mais profundidade lá, porque vão ser 2 dias inteiros. Entra em agostinho.com.br/imersão e garanta a sua vaga investindo um valor super simbólico, tá bom? Então vamos lá. Quem tá ao vivo aí no caso Antônio, se quiser fazer qualquer pergunta, é só abrir o microfone e fazer. Quem tiver assistindo a gravação, só deixe seu comentário aqui que se for algo que pode ajudar as outras pessoas, pode ter certeza que eu vou ler e responder você, tá? Motivação para esse conteúdo. O Paulo Giovanni, que é uma pessoa aí que se inscreveu numa última live, que respondeu o NPS, ele, ele pediu isso, né? Ele falou bem assim, olha, eu quero saber como criar um workflow, né? Ele falou assim, ó, como criar um workflow de passos para apoiar gente de projeto. Então, quando a pessoa responde NPS, você está assistindo também, que é depois desse material de apoio que eu estou mostrando, só responder o NPS e aí você sugere temas para próxima live, tá? Então ele falou, ó, eu quero aprender a criar um workflow de passos, né, para apoiar o gerente de projeto. E é justamente isso que eu vou trazer. Eu acho que eu já fiz outros conteúdos no canal sobre isso, mas é sempre bom atualizar, né? Porque workflow, passo a passo, quando eu descobri, né, que a gestão de projetos ela é um processo, quando existe um passo a passo, e depois eu comecei a trabalhar com o Mário Trentin na época sobre isso, né? Com isso, né? Eu era contratado pela empresa dele para implantar workflows nos clientes deles. Então, foi muito bacana, assim, ver que cada empresa ela gerencia projetos de forma diferente. Por outro lado, se você puder padronizar, então aqui eu vou mostrar uma proposta de padrão, também tende a gerar bastante benefício, tá bom? Então vamos lá. O que que é um workflow de gestão de projetos de software? É o que a gente estava falando, uma sequência de passos, né, que mostra o que precisa ser feito para um projeto ser gerenciado, desde a concepção da ideia até a aferição de resultados de negócio. Isso aqui é muito importante porque você precisa conceber adequadamente a ideia, tá? Se você não entende direito o que que você está fazendo, e eu vou mostrar para vocês o que que é a concepção da ideia, e se você também não consegue, no final do dia, digamos assim, aferir que aquela ideia gerou impacto de negócio, significa que você tem uma falha no seu workflow, uma falha no seu fluxo de gestão de projetos, beleza? Vou só responder aqui uma minha chefe aqui, me perdoem, já volto, ó. Ok. Hum. Então, beleza. Você sabe quem que é a chefe, né? Isso aí tem que responder na hora, senão dá problema. É, Enfim. não sei, você imagina. Aí, olha só. é, Entendendo o que é um workflow, a gente tem que entender o seguinte, ó. A forma de você descrever o workflow, que você descreveu esse sequenciamento de passos,
pode mudar conforme a empresa. Então, a minha empresa descreve lá o método de gestão de projetos dela de determinada forma. Por exemplo, é um documento com vários textos falando o que tem que fazer. Ah, não, a minha, ela tem um fluxograma. Ah, a minha, ela usa CIPOC, entende? Então, a notação de um workflow é uma forma de demonstrar uma sequência de passos compreendidas por todos que entendem aquela anotação, que é uma espécie de linguagem, né? Então, você nunca viu o fluxograma, que é umas caixinhas conectadas, mas a forma de ver aquela caixinha é diferente uma da outra? Então, é porque a anotação é diferente, tá? Então é importante, quando você for acessar, digamos assim, esse material que você vai poder ver depois, de apoio, você vai ver ali, workflow em BPMN, workflow em CIPOC e etc. Né? Você avaliar aí no seu contexto profissional qual é a melhor forma de implantar um workflow para o seu projeto, para os seus projetos de tecnologia, tá? Então, as principais formas que eu considero que existem e que eu, inclusive, recomendo que você use é a CIPOC, tá? Vou mostrar aqui para você um exemplo. BPMN é excelente também. E fluxograma padrão. CIPOC, como é que é? Deixa eu mostrar aqui. Você já viu desse modelo aqui, Antônio, CIPOC? Eu acho que eu já mostrei em lives anteriores, eu não sei se estava participando. Já vi, Já viu, né? já. Então, workflows. Ai, meu Deus, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui pelo. Então, olha só, em CIPOC. Por que que é CIPOC? Você tem o supplier, certo? O input, que é a entrada. Então, supplier é o fornecedor, input é a entrada. O processo, o output, né, que é a saída, e o cliente daquilo. Então, veja só, no caso o GHS, por exemplo, que é o método que eu ensino, gestão de projeto de software, ele contém um, dois, três, quatro processos, né? Então, ciclo de vida, produtos, benefícios e status. Benefício está aqui, ó. E status está aqui. Então, a CIPOC, ela é boa por quê? Porque você vai vendo no detalhe quem é o demandante, qual que é a entrada e o processo. E aí o processo, ó, a gente representa ele em campos mesmo que você vai preenchendo, tá vendo? O nome do projeto, descrição, necessidade do negócio, data limite estimada. Então essa é uma forma de você estruturar as fases do projeto e aí esses elementos, né? O supplier, input, processo, output e customer. Então isso aqui é o fluxo do ciclo de vida, dos produtos, benefícios e status. Então, se você quiser isso aqui depois, é só responder o NPS e aí você clica nesse linkzinho aqui para você ver. Então, veja, é uma forma de demonstrar o processo, certo? CIPOC. Uma outra forma é em BPMN. Eu acho que eu não anexei aqui o. Eu não anexei o arquivo de BPMN. Vou abrir aqui para vocês. Eu até separei ele, mas eu acabei não colocando no mapa mental. Vou fazer isso agora, peraí. O BPMN, eu uso o drywall. Drywall, você Diferente da usa, você usa o drywall para desenhar em BPMN. exato. Legal. Eu não conheço. Mas tem vários sistemas, né? Para você fazer isso. Tem vários, Eu comumente uso Visage ou Visio. O Visage, já usei no passado, em um projeto que lá você era obrigado a usar o Visage. É Às muito vezes melhor do tem que isso. o drywall, mas o drywall, para mim, ele é web, ele tem algumas figuras de tecnologia, entendeu? Computadores e servidores, se você quiser usar também. Tem mais figuras. Ah, legal. O Visage ele é mais limitado mesmo aos elementos do BPMN, né? Isso. Então, veja só, BPMN é isso aqui, ó. Coloquei o link aqui para vocês verem. Isso aqui é um exemplo de fluxo. Opa, não é não. Isso aqui, isso aqui é fluxograma padrão. Coloquei errado aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que eu confundi, então. Vamos ver. Acho que isso aqui é o fluxograma. Não, os dois são fluxograma padrão. Oh, Deus. Eu peguei errado aqui, ó. Na última live eu mostrei um fluxo em BPMN. Agora eu vou compartilhar ele. Agora eu vou compartilhar o certo.
Voltei. A internet caiu. Voltei agora. Tá me ouvindo bem aí, Antônio? Tô, agora voltou, sim. Beleza. Eu tô com um bug aqui na página. Acho que é porque eu tenho que recarregar ela. Bom, BPMN, espero que seja esse. Se tudo der certo. Sim, esse mesmo. Então veja, ó, o que que é um exemplo de fluxo BPMN? Ó? Você tem uma visão de padrão, tá vendo? Ó? Você descreve de forma padronizada o seu fluxo. Então, tem as raias, né, para você trabalhar. Tem cada caixinha, né, para você trabalhar também. As caixinhas, né, que estão as raias, são as funções, né? Quem executa o quê? Aí tem o início do processo, tem o término do processo. Então, tem esses documentos aqui, ó, que demonstram documentos que descrevem um padrão para executar cada atividade. Então, você olha todos os elementos do fluxo e você consegue entender, isso aqui significa isso. Então, a compreensão do BPMN, ela já é explícita pelo tipo de elemento. Se você pega um fluxograma padrão, como por exemplo esse aqui, ó, as caixinhas, elas podem ser várias coisas, entendeu? Você pode conectar uma outra caixinha aqui e escrever documento de não sei o que lá. E aí você não sabe se aquilo é uma atividade ou um documento. No BPMN, você já sabe que ó, isso aqui é uma atividade feita por essa responsabilidade aqui, no caso jurídico, farmácia, etc. Né? Isso aqui é um procedimento padrão. Isso aqui é o quê? Ó, por exemplo, ele chega aqui e chega no losango de decisão, né? Então, aqui ele é um caminho que vai para sim ou não. E aí você chega aqui, o que que é essa bolinha aqui com timer? É justamente uma espera, né? Então, o caso ali, ó, o jurídico envia ofício ao juízo e aí ele espera, né? Aguarda a decisão judicial para liberar os medicamentos. Aí, depois disso, ele informa o parecer judicial para as outras pessoas e acabou. Né? E se demanda de uso de medicamento urgente, se não demanda uso de medicamento urgente, ó, sai no 2. 2 é para quê? Volta para cá, né? 2 e 2. Por que que a gente faz isso? Para que não fique aquele fluxograma macarrônico, né? Que você tira a perninha daqui, enrola e passa de novo. Então, você tem esses elementos de conexão, que se tiverem apenas um número dentro, eles são apenas uma conexão. Se eles tiverem um timer, é um timer. Se tiver uma mensagem, envio de mensagem. Então é uma anotação padrão, que cada elemento já existe, digamos assim, um gabarito que descreve o que cada um deles é para facilitar a leitura, né? Então isso aqui é um exemplo de BPMN e o fluxograma padrão simplesmente várias imagens ali que demonstram conexões, não necessariamente com um padrão de elementos, como é o BPMN. Né? Então isso aqui é importante você entender para compreender como criar, né, um workflow dos seus projetos de software. Você tem que escolher uma anotação, né? As principais notações que existem são essas. Eu recomendo você usar CIPOC, BPMN, fluxograma apenas para fazer um rascunho inicial que vai servir depois de base para você colocar dentro de uma CIPOC, de um BPMN, que vai ser depois ali o documento de referência padrão da empresa, tá? Os benefícios, né, de você ter um workflow, no caso do CIPOC, é que você já tem as conexões, né, de entrada, responsáveis, campos, saídas e regras da mesma visão. Então, se por um lado na CIPOC eu consigo ter aqui o processo já com a visão de quais são os campos a serem preenchidos em cada fase, no BPMN, que apesar de ser muito bom, tem uma limitação visual no mesmo cenário, digamos assim. Por quê? Esse, receber liminar judicial e fazer encaminhamento. O que que é isso? Ele pega uma tela de e-mail e me envia um e-mail, ou ele recebe isso dentro de um sistema e aperta um botão para enviar para alguém, entendeu? Então você não tem essa visão profunda do que é cada atividade quando você está vendo um BPMN. No caso de um CIPOC, sim, você já tem uma visão detalhada na mesma tela, né? O BPMN, por outro lado, você tem uma vantagem que é uma amplitude no uso da notação e sofisticação dos artefatos. Então, você percebe que você consegue ver muito mais detalhes de elementos. Eu sei que aqui é uma espera, eu sei que aqui é uma decisão, aqui vai para lá ou para cá, entendeu? Então, isso é importante também você entender assim, olha, eu estou desenhando um fluxo, mas o que que é mais importante? É mais importante eu demonstrar os detalhes de uma visão só, CIPOC.
Ah, não, eu preciso olhar, mostrar todas as regras, o que que acontece, se acontece uma coisa A, uma coisa B, eu preciso mostrar documentos anexos àquele fluxo, eu preciso mostrar conexões de um com o outro, entende? Então, dependendo da sua necessidade de negócio ao modelar o workflow, você vai escolher a anotação que mais é coerente, né, com essa necessidade, que mais pode atender essa necessidade, né? O fluxograma a principal benefício dele é a facilidade do desenho e compreensão, né? Então você consegue pegar qualquer coisa ali, desenhar um Word, um Excel, papel de pão, e todo mundo vai entender o que você está sequenciando. Então por isso que ele é bom apenas para um rascunho inicial, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Os benefícios de ter um workflow em cada ferramenta. Então, o Cipoca no Excel é a facilidade de criação e conexão entre os fluxos. Então, eu recomendo você fazer o Cipoc sempre em Excel, porque é muito bom, né? Ele tem pô, uma capacidade de você criar um fluxo gigantesco aqui em Excel, que tem várias colunas, vários campos. A única restrição é que, às vezes, se o seu processo vai ficar muito grande, você precisa mesclar células, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas é muito fácil criar, todo mundo tem Excel ou Google Sheets, algo nesse sentido. O BPMN eu recomendo você usar o Visage. Por quê? Porque o Visage Modeler, que é o que escreve o fluxo, ele é gratuito. Ele tem checagem de erros, então se você pegou ali e criou desenhou o fluxo de uma forma que está errado alguma coisa, tipo, você pega esse cara aqui, ó, gerenciar consumo de materiais e medicamentos e não coloca uma decisão. Você simplesmente sai de um lado com a seta, falando que medicamentos excedentes sim, e do outro lado, partindo da caixinha com a seta medicamentos excedentes, não conectando o losango. Ele vai falar, olha, não pode pegar uma atividade e sair dos dois lados, entendeu? Então, ele tem essa vantagem que ele checa a anotação, que é justamente um benefício importante, porque as pessoas elas vão olhar ali, quem entende BPMN, vão se identificar com aquilo, saber o que significa aquela etapa no fluxograma, né? Então, essa facilidade essa checagem de erros não tem no Microsoft Visio, que é uma ferramenta que eu uso bastante também para desenhar fluxo. Então, é uma desvantagem relevante, né? E tem uma facilidade de modelagem também. Eu, particularmente, gosto muito de modelar no Visage, e além de que eu acho ele também bem bonito, né? O fluxograma, assim. Eu olho, assim, quando fica bem modelado, eu falo, olha que belezinha, né? Eu não sei, eu acho que eu nasci para ser engenheiro de produção, mas eu olho o fluxo assim, eu acho super bonito. E o fluxograma. Ele tem uma facilidade de construção similar ao do Cipoc se você usa Microsoft 365. Por que que o Cipoc eu trouxe especificamente o Excel e o fluxograma eu trouxe qualquer ferramenta do Microsoft 365 que o Excel é uma delas? Porque você pode fazer um fluxograma no PowerPoint, no Word, no Excel, enfim, né? Qualquer ferramenta aí do 365 você pode fazer, né? Então, você tendo ele numa ferramenta, dependendo da ferramenta, vai ter esses benefícios. Mas é importante você ter uma plataforma para o seu workflow, tá? Que é o que vocês vão ver hoje. Então, o benefício de uma plataforma é, primeiro, sucesso no negócio. Então, quando as pessoas usam a plataforma, como você tem uma maior chance de aderir ao método, porque as pessoas vão ter que usar o sistema para cumprir o workflow, então você vai ter como consequência a adesão aos princípios de gestão de projetos, né? Então, o workflow ele serve para que você cumpra os princípios de justificativa contínua para o negócio. Então, você vai ter lá um business case, que é uma coisa que está preconizada a fazer no workflow. Foco em produtos. Foco em produtos, veja só, um plano de qualidade, de comunicação, de riscos, de benefícios. Os próprios elementos de planejamento, né, que são os produtos técnicos do seu projeto, são produtos que você é obrigado a construir dentro do workflow. Quando chega naquela etapa, ó, por exemplo, eu estou fazendo lá o meu business case, né? Então, eu criei o projeto e aí eu vim para a concepção. Então, veja, ó, quando eu tô... aqui eu não consigo desenhar, né? Não consigo. Mas, enfim, quando eu tô construindo ali a concepção, tá vendo? Ó? Executivo, gerente, business case, motivos, opções de negócio, benefícios, malefícios, produtos. Ó. Então, eu sou obrigado a planejar meu projeto em produtos, porque isso está dentro do workflow, né? Então, é um princípio importante. Outro princípio é papéis e responsabilidades bem definidos. Não é burocracia, gente. Eu já tenho,
tive e tenho alunos que batem muita cabeça, que perdem tempo. Ah, mas fulano era o gerente do projeto, aí agora ciclano assumiu. Ah, mas eu não sei se é o gerente do projeto que é responsável por fazer interação com as áreas externas, ou quem que aloca recurso, entende? Se você não tem papéis e responsabilidades bem definidos, as pessoas vão bater cabeça e vão perder tempo. Então, quando você estrutura, por exemplo, lá a sua concepção, ó, uma das coisas que você monta é a equipe de gerenciamento e a responsabilidade dessa equipe. Então, você é obrigado a fazer isso pelo workflow, né? Então, um outro ponto importante é o aprendizado pela experiência. Se você tem uma plataforma para executar o seu workflow, então tudo que você coloca ali dentro de informações são informações que podem te entregar aprendizado. Então é muito mais fácil você aprender pela experiência, registrando as coisas dentro daquele sistema, porque você está usando um workflow dentro de uma plataforma. Então a forma de você cumprir esse princípio é muito importante. Outro princípio relevante é o de gestão por exceção. Então, veja, gestão por exceção é o que exatamente? Olha, eu estou aqui mirando essas variáveis-chave, né? Eu quero entregar o projeto com tantas horas, com determinado prazo para cada produto e benefício, estimando gastar tanto, com tais critérios de qualidade. Estou tolerante a cometer esses riscos e quero gerar esse impacto de negócio com essa configuração de sustentabilidade. Né? Sustentabilidade é uma variável nova aqui, que entrou na última versão do Prince 2 e do Prince 2 Agile, que é basicamente o quê? É você entender que o projeto ele precisa respeitar limites de sustentabilidade. Ah, não vou fazer um carro que polui tanto. Ah, a mão de obra vai ter que ser local, porque é sustentável aqui para a transformação local que a gente quer gerar. Não vou contratar gente de fora, entendeu? Porque eu quero gerar desenvolvimento sustentável aqui dentro. Ou as pessoas não vão poder ficar trabalhando, sei lá, 16 horas por dia, porque elas vão ter burnout, isso não é sustentável, entendeu? Então são metas de sustentabilidade relacionadas ao seu projeto que se destacam das variáveis-chave, né? Então, ao colocar as coisas dentro de um workflow, você tem mais controle sobre todas as variáveis e quando você vai, por exemplo, gerar um relatório de status, ó, você vai lá e vai falar, olha, o status está bom, médio ou ruim, ó, do status geral, do escopo, do cronograma e etc. Tá bom, médio ou ruim? Por quê? Ah, por conta disso, disso e disso. Então tá, o que que você vai fazer para melhorar? Aí você vai lá e dá um feedback, entende? Você está trabalhando em exceção, você está trabalhando, olha, já que eu estourei as horas, então eu estou reportando que eu estourei as horas e estou criando um plano de ação para aprimorar isso e estou inclusive formalizando a nova perspectiva de horas. Quando você tem um workflow, você está sendo obrigado a fazer gestão por exceção. Diferente se eu não tivesse nenhum processo nem nada, ficasse ali só no gogó gerenciando as coisas, né? Então, aqui a gente já falou desse aqui. Um outro ponto importante é a adaptação, né? Então, adaptação para o projeto. Então, isso aqui é um outro princípio relevante, porque, olha, eventualmente você não quer gerenciar custo. Não, não quero gerenciar custo. Ah, eu, nesse caso aqui, ó, não vou criar uma abordagem de gestão de mudanças. Não, eu quero simplesmente é, que as mudanças elas sejam improvisadas, entendeu? Porque é um projeto muito rápido, não quero criar uma regra, prioridade 1, 2, 3 e 4, entendeu? Então você adapta mais fácil, porque você entende o que é obrigatório, digamos assim, ser seguido, e você consegue adaptar para o seu contexto. Ah, não vou gerenciar custos porque é um projeto que vai só usar mão de obra interna, a gente não vai contratar nenhum fornecedor. Então você está fazendo uma adaptação uma vez que você entende que os custos são elementos, por exemplo, que você controla ou que você deveria ser obrigado a controlar dentro do status, né, como um padrão. Então, a gente já falou é, da maioria dos princípios, né? O último que falta aqui é o de gestão por estágios. Esses 7 princípios, gente, é muito importante vocês entenderem, né, que é se você não cumpre esses princípios, a chance do seu projeto dar errado é muito, muito grande. Então, a gestão por estágios, ela existe por dois motivos. Um é, você precisa ter pelo menos um estágio de planejamento básico antes de começar a construir os produtos de negócio, tá? Então, você precisa planejar, basicamente, a concepção e planejamento antes de começar a construir o resto. Então, o seu projeto tem que ter pelo menos 2 estágios. E aí, é importante também que você pense em estágios com a visão de produtos, ou seja, quais produtos você vai soltando para a operação que quando
entram em operação já geram benefícios. Então você tem que pensar em estágios por produtos e benefícios. Dessa forma você vai sequenciando as suas entregas e vai gerando valor de uma forma muito mais sustentável, digamos assim, porque você não tenta entregar tudo junto, né? E você não sequencia de uma forma aleatória, você sequencia baseado nos benefícios que são mais importantes serem gerados, ou eventualmente na sua disponibilidade financeira. Ah, eu estou aqui num projeto que tem uma entrega muito importante, vai gerar muito benefício, mas não tem um caixa no momento. Então tá, então eu vou priorizar no primeiro estágio, aplicar ali recurso para entregar esse elemento aqui que gera menos benefício, mas é o que eu posso fazer no momento, né? Então você pensa no seu projeto dessa forma, tá? Então é fundamental você ter uma plataforma para te ajudar a aderir o método, porque você vai focar nos princípios, né? Você vai seguir os princípios e entregar as metas-chave. Então, isso aqui é o sucesso do negócio. Mas tem também o sucesso do usuário. Então, eu estou usando uma plataforma aqui. Poxa, você escreveu alguma coisa errada, ela pode ficar vermelhinho, né? Você vai conseguir gerar relatórios de tudo que você está fazendo. Então, você pega ali. Tudo isso aqui, ó, são relatórios, pelo menos de uma coluna em Excel em cada né? Eu gerei o status aqui, eu consigo ver quantas vezes veio bom, médio, ruim, um relatório, né? Então, você pode tirar relatório, você pode integrar com uma inteligência artificial. Tá vindo uma novidade aí para vocês em breve. Vou anunciar lá na imersão que a gente vai fazer, né? Como que vocês podem aprimorar ainda mais a inteligência artificial para gerenciar os seus projetos de software. E um outro ponto é o feedback de supervisão. Então, veja, hoje, por exemplo, os meus alunos que aprendem a usar o Pipefy, se eles quiserem um feedback meu, Agostinho, tá bom aqui meu plano de qualidade, meu plano de comunicação, eles precisam entrar dentro de um fluxo, ou eventualmente até no WhatsApp, né? Assim, o que eu ensino lá para eles dentro do GHS é, olha, entra nesse fluxo aqui, preenche um formulário, fala o que que você fez, qual que é a sua expectativa, o que que você acha que pode melhorar. Mas é mais comum até os alunos, como eles têm meu WhatsApp, eles mandam, ó, eu quero uma opinião sobre isso, a gente pega e marca uma reunião, entendeu? Mas percebe, é uma coisa que precisa da interação dele para pegar o que ele fez e me mostrar. Por outro lado, se ele está dentro de uma plataforma que eu já tenho acesso sempre, então eu olho ali e já posso dar um feedback proativo, entendeu? Ele não vai gastar nenhuma hora para pedir um feedback, porque já vai estar dentro dessa plataforma. Então, o usuário tem muito mais sucesso por conta desses elementos, tá? Então, é fundamental você ter o workflow, mas não ter ele só desenhado, ter dentro de uma plataforma. E aí, como que você faz isso, ó? Se você pega um workflow que está ali em Cpoc, como é o exemplo que eu mostrei, você pode usar o Pipefy para criar, né? Então, vou mostrar aqui, é super simples, ó. Vou criar aqui um relatório de status para vocês, só para vocês verem. Não, criar cunhar não. Você vem aqui em criar pipe do zero. Status de projeto. Então você vai ter, ó, caixa de entrada, então são os status monitorar. Veja só, status de projeto. Tem a fase, ó, formulário inicial que você cria o status. Aí tem monitorar e gerenciados, né? Então, monitorar e gerenciados já é uma fase de concluir. Então, eu vou excluir essa fase aqui, ó. Então, aqui vai ser o nome dela, ó, gerenciados. Então, monitorar gerenciados. E aí, veja, ó, o que que eu coloco lá no campo inicial de criação? Nome do projeto, texto curto. Então, criar um novo card aqui e eu começo a editar ele, ó. Então, ó, nome do projeto. Aí eu vou colocar aqui status geral, ó. No status geral, eu vou colocar uma seleção única, né? Status geral. Tá bom, médio ou ruim. E salvo. Ah, e agora eu vou colocar aqui texto longo. Por quê? Porque é uma justificativa, tá vendo? Eu preciso colocar. Ó. Descrição do status geral. Ou seja, por que que tá bom, tá médio ou ruim. Então, descrição. E aí eu posso ir repetindo isso aqui, ó. Fiz aqui um campo texto curto, campo seleção única e campo texto longo, tá vendo? Ó? Texto curto, seleção única, texto longo. Então eu posso ir repetindo isso aqui para todos esses campos. E aí eu crio lá a minha tela de inicial, tá vendo? Então, projeto, tá médio, motivo médio, e criei o card. Gerei lá o status. Só que ele veio para a fase de monitorar. O que que tem na fase monitorar? Ó? Na fase monitorar tem ó, feedback sobre o status geral, é um texto longo.
Então, eu venho aqui, ó, em editar, coloco, ó, texto longo, feedback. E aí, quando eu abro aqui o card em projeto, ó, ele já fala feedback status geral. E aí, conforme passa a fase, você pode editar os Vamos campos de tirar o cada site. fase. Oi, pode falar, Antônio. Qual é o nome dessa ferramenta? É o Perplexity? É Pipefy. Ah, o Papai. É. Então veja que é bem simples, né? Ó, a partir do Cipok você pode entrar lá e já criar workflow, né? Então você pode aprender a criar aqui desde o ciclo de vida, produtos, benefícios, status, né? Lá no curso que a gente tem, que é bem baratinho, a gente está vendendo ele por R$ 35, é um curso de introdução, né? Eu explico no detalhe cada um desses princípios que eu trouxe aqui para vocês, mostro toda a arquitetura de processos dentro de um mapa mental, ensino a criar tudo dentro do Pipefy. Você já pode começar agora já a executar o seu workflow, mas eu espero que você participe da imersão comigo, que eu vou fazer os próximos dias 18 e 19, porque aí a gente vai montar isso aqui e aplicar dentro do seu contexto, né? Vai ter bastante tempo para a gente criar isso, né? Então, como criar um workflow? Você precisa ter basicamente uma referência de processo e uma ferramenta, né? Uma ferramenta, o Pipefy, você faz isso sem código. Mas você pode desenvolver dentro de um aplicativo, alguma coisa assim, para o seu contexto. Eu espero que você aguarde aí próximos passos, que a gente vai anunciar uma novidade muito bacana. Né? Mas se você quiser começar já, se inscreve na imersão ou já começa a modelar com o Pipefy com esse material de suporte aqui, que eu acho que pode gerar bastante valor para vocês, tá? Se você não tinha visto o Pipefy ainda, né, Antônio? Não, ainda não. Então, veja só, é uma coisa, uma oportunidade bem bacana aí para aprender isso, né? Então, se vocês, ó, se vocês querem o NPS, né, se vocês querem o mapa mental desse conteúdo, é só responder o NPS, eu vou soltar o link aí no grupo, mas vou deixar na descrição também aqui do vídeo gravado. Se você quiser participar de 2 dias numa imersão comigo para transformar aí os seus projetos de software, entre aqui em agostinhos.com.br/imersão. E se você entende que é importante já conquistar organização e produtividade nos seus projetos de software em menos de 5 dias, tem o GHS Pocket, que aqui você vai entrar em produtividade e já começa a aprender no detalhe, com muito mais profundidade, todos esses princípios e já criar a arquitetura para você gerenciar os seus projetos. E aqui tem várias outras formas, né, de eu ajudar aí você na sua carreira em tecnologia. Antônio, tem alguma pergunta, alguma consideração? Que você passou para a gente, até no Oi? ponto de vista de sequenciamento. Não, Tá? Estou dizendo que eu mudei aqui para o computador, tá? Para mim ficou Aham, melhor. sim. Não, estou dizendo que não tenho dúvida, não. Acho que ficou bem interessante da forma como foi passado os steps. E essa ferramenta no final, que eu vou dar uma olhada aqui para dar uma entendida melhor sobre a criação desses fluxos. Excelente. Maravilha, então. Obrigado pela companhia aí, Antônio. E nos vemos em breve, viu? Um abraço, pessoal. Até mais. Não Show, esqueça de deixar o like no vídeo aí. Valeu. Tchau, tchau. tá? Obrigado. Boa noite.